Olá, tudo bem? Estamos agora no módulo de ultrassom terapêutico. Espero que esse seja o seu último módulo, o seu último curso sobre ultrassom e a partir de agora você consiga prescrever para qualquer paciente que precise, sem ter dúvidas, sem ter aquela insegurança na hora de saber se está colocando a dose certa ou não. Mas para isso, a gente vai precisar revisar um pouco algumas bases conceituais, que eu juro que eu vou fazer da melhor forma possível para que você aprenda e nunca mais se esqueça. Se tiver dúvida, faz o seguinte, acompanhe essa aula agora com o material que está em anexo e se tiver mais dúvidas, coloca aqui nos comentários para que a gente possa te ajudar dentro do prazo de 48 horas, estamos aqui para responder, e também na comunidade, que sempre vai ter pessoas lá dispostas a te ajudar. Uma outra forma é o seguinte, existe aí essa inteligência artificial que já lhe pode dar algumas dicas na hora que você faz a pergunta, dizer exatamente que trecho da aula eu falei, alguma coisa, e ele busca exatamente os conteúdos que eu estou dizendo exatamente aqui ao longo dessa aula. Tá certo? Mas vamos lá. O meu conteúdo, primeiramente hoje, eu vou falar para vocês sobre a parte biofísica do som, para que daí a gente entenda o ultrassom. Com base nisso, eu vou falar sobre as formas e os tipos de ultrassom hoje que a gente pode utilizar, que não é apenas esse. Esse é um dos modelos, uma das formas de aplicação. A partir daí a gente fala sobre os equipamentos, sobre o que tem nesse transdutor aqui, que é um cristal ou uma pastilha piezoelétrica. Precisamos saber o que é piezoeletricidade, para que a gente consiga, com muita tranquilidade, falar sobre os fenômenos físicos que acontecem quando o ultrassom ele é emitido, e a partir daí a gente consiga trazer parâmetro por parâmetro. Sem isso, eu não consigo nem ligar o equipamento para trazer algo de concreto para vocês. Então, esse é o assunto que você precisa agora parar comigo e prestar o máximo de atenção possível. Vamos lá, então? Pois é, então a gente precisa aprender logo o que é esse som, que onda mecânica é essa. Então, olha aqui que interessante essa figura. Você está vendo que o som ele é uma onda mecânica vibratória que se propaga em movimentos ondulatórios. Só que tem uma faixa de frequência aí que os nossos ouvidos eles são capazes de absorver. E é exatamente essa faixa de som audível que nos permite identificar os sons graves, os sons agudos e aqueles que quase a gente não escuta mais. Se a gente continuar aumentando essa frequência, a gente pode dizer que já estaremos no nível do ultrassom. Se a gente continuar aumentando para chegar no nível dos megahertz, ou seja, 1 milhão de pulsos ou 1 milhão de ondas vibratórias por segundo, a gente entra numa zona aí onde o ultrassom ele é capaz de gerar abalo a nível molecular e celular. E isso desenvolve aí uma série de eventos bioquímicos que são extremamente interessantes para a gente. E aí a gente tem agora duas formas interessantes de utilizar o ultrassom no nosso dia a dia. A primeira e mais conhecida de todas, que eu falei duas, mas na verdade são 4, vamos então para a primeira, é o ultrassom diagnóstico. O ultrassom diagnóstico, aquele que você vai no médico, ele vai lá e faz um laudo de ultrassonografia, ele utiliza o ultrassom na faixa de 2 a 15 MHz para observar as estruturas mais profundas e as estruturas mais superficiais. Estão percebendo aí que quanto menor a frequência, mais profunda ele pega as estruturas? Quanto maior essa frequência em megahertz, mais superficiais eles pegam as estruturas? Pois é, então existe uma física aí por trás para justificar isso, né? Isso é muito bonito e muito legal, que a gente não vai se debruçar nesse exato momento, porque não é o objetivo, mas merecia um novo curso aí. Se você tiver afim de um curso sobre eletrodiagnóstico dentro dessa escola da terapia, só escreve nos comentários, porque já tem muita gente querendo, eu estou morrendo de vontade de fazer. Estou até me preparando já para isso, tá bom? Então vamos lá, hein? Outra coisa interessante e muito útil no nosso dia a dia é exatamente esse daqui, que é o ultrassom terapêutico de baixa intensidade. Esse é o aparelho que nós vamos nos ater nesse módulo. É esse que eu quero que você aprenda, tá bom? Para isso daí, a gente vai se debruçar sobre os parâmetros dele já na próxima aula, tá bom? Então guarde essa informação. Vamos para o terceiro tipo de uso. É esse ultrassom daqui agora que vocês estão vendo, que é o ultrassom focado de alta intensidade, com uso exclusivo da área de estética para trabalhar nos tecidos adiposos, no tecido epitelial, para gerar mudanças nesses tecidos aí. Nós que trabalhamos com a reabilitação, nós não utilizamos o ultrassom focado. Esse ultrassom focado vai receber um nome também que você já pode ter ouvido por ali, que é o HIFU, ultrassom focado de alta intensidade. É uma sigla em inglês aí. Então já fica essa dica para você não errar mais.
Beleza? Por fim, precisamos falar agora da quarta forma de uso do ultrassom, que é através da terapia por ondas de choque extracorpóreo. Caso você não tenha ouvido ainda falar sobre terapia por onda de choque, ele é um recurso maravilhoso que começou lá na ortopedia e hoje todos nós fisioterapeutas utilizamos. Se você quiser me ouvir falar mais sobre isso, escreve nos comentários também aí da aula, dizendo: professor, grave esse curso, que eu estou aqui na escola de eletro e eu quero aprender sobre isso. Que a gente vai trabalhar com muita celeridade para fazer logo isso aí. Caso já não esteja aí disponível, não sei quando é que você está vendo, mas espero que já esteja aí. Tá bom, gente? Mas a terapia por onda de choque, ele vai utilizar diferentes energias para gerar essa onda de choque, que pode ser o ultrassom, pode ser a pneumática ou pode ser a eletromagnética. Então não importa o tipo de energia, importa a onda de choque, que pode ser gerada também pelo ultrassom. E ela pode ser aplicada para tecidos mais superficiais, com ondas de choque radiais, ou mais focais, em tecidos mais profundos, com o transdutor focal. E isso daí é bem interessante quando a gente aplica no nosso dia a dia, porque ele tem indicações bem claras para aquele paciente que está precisando ter um trabalho de gerar uma regeneração do tecido que está ali passando por um processo crônico já de lesão. Tudo bom, gente? Tranquilo até agora? Então vamos continuar agora e focar no nosso queridinho ultrassom de baixa intensidade, que ele vai trabalhar com a frequência de 1 ou de 3 MHz. E aí a gente tem agora o nosso equipamento. Esse equipamento, que é o que vocês estão vendo aqui, está do meu lado exatamente para que a gente consiga mostrar, ele tem algumas partes importantes. Primeiro, ele vai estar conectado no cabo da eletricidade, óbvio, mas ele tem um aparelho com o seu quadro de comandos. Esse quadro de comandos que está aqui, na hora que eu ligo, há uma ventoinha. Pronto, acho que está sendo captada aí através do som. A maioria dos aparelhos tem essa ventoinha. Uns fazem mais barulho, outros fazem menos. E esse quadro de comandos aqui é onde estão os parâmetros, que a gente vai detalhar um por um na próxima aula, tá certo? Mas para que a energia já, uma vez com os ajustes necessários, venha através desse cabo e chegue no transdutor. E o que me importa é exatamente esse transdutor aqui, porque dentro dele vai ter um cristal, pastilha piezoelétrica, conectado diretamente nesse diafragma metálico aqui. E esse diafragma é onde tem o efeito terapêutico que me interessa, que é esse efeito que vocês estão vendo aí agora, de compressão e descompressão. Ou seja, um efeito sanfona, ele vai contrair e expandir, contrair e expandir, contrair e expandir, gerando no diafragma metálico esse movimento vibratório. Uma vez que eu tenho esse movimento vibratório acontecendo nesse diafragma metálico, eu preciso levar em consideração a área de radiação efetiva, que é essa região mais central aqui, que pode ser de 7, 8 ou 10 centímetros quadrados. Vale a dica, a ressalva, de que quanto maior a era, melhor a entrega do ultrassom. Por isso que aparelhos que têm um cabeçote de 10 centímetros quadrados de era são aparelhos mais caros. Por quê? Porque eles entregam maior potência do ultrassom em watts. Tá certo? Grave essa informação e fique atento caso você já queira comprar um equipamento, prefira os que têm um transdutor com era de 8 ou era de 10. Tá certo? Melhor do que esse de 7. Muito melhor. Tá bom, gente? Uma vez que você tenha entendido isso, precisa saber que aqui dentro tem esse cristal. E esse cristal ele sofre um processo de compressão e descompressão, gerando esse movimento. Só que, uma vez gerado esse movimento, vai ser absorvido esse ultrassom pelos nossos tecidos. E um tecido que adora exatamente isso que a gente está falando agora é o osso. O osso ele também é piezoelétrico. Isso é informação importante, tá? Então, o osso recebe a carga mecânica e transforma a energia mecânica em energia elétrica exatamente ali na sua membrana, como vocês estão vendo aí. E isso pode ser observado também em fibras de colágeno, proteínas, típicas de tecidos densos, como na cartilagem, ali nos tecidos ligamentares, eles têm essas propriedades também. Portanto, o ultrassom ele tem uma interação piezoelétrica muito forte com tecidos de alta densidade, do osso, da cartilagem, do ligamento. Mas o problema é que a gente não vai conseguir aplicar o ultrassom 100%. Vai haver perdas. E essas perdas são naturais. Ou seja, toda vez que eu aplico o ultrassom, uma parte dele vai ser refletido
e uma outra parte vai ser refratável. Eu já vou lhe dizer logo, sem medo nenhum de errar, que por baixo aí a gente já perde logo 30% toda vez que a gente atinge uma superfície óssea. Porque o osso, ele tem uma capacidade exatamente de espalhar sobre a sua superfície e não deixar essa transmissão acontecer quase um espelho, tá certo? Quando você estiver aplicando na região da mão, boa parte ali está batendo e voltando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente aplica o ultrassom contínuo na região onde tem muita superfície óssea. Tá? E não é raro alguns pacientes relatarem um pouco de incômodo ou dor. Se você já teve algum paciente que sentiu dor, eu estou muito curioso para saber. Coloca aqui porque tem uma explicação científica para isso. E se você já viveu essa experiência do paciente reclamar de dor na hora que você está aplicando, eu já tive, você tem que saber como agir. Se isso já aconteceu, eu vou adorar te explicar, exatamente para que você fique muito tranquilo se isso acontecer. E isso não é raro. Mas vamos lá, vamos continuar aqui em reflexão e refração. Vou até desligar por causa do barulho, tá? Pronto. Então, a gente tem esses dois fenômenos que ocorrem, gerando perdas. Essas perdas não são interessantes, mas infelizmente acontecem por causa dos fenômenos físicos. O problema que a gente sabe é o seguinte: quanto maior a profundidade do meu tecido, menos vai chegar lá, porque ele está sendo perdido, dissipado ao longo da penetração na pele. E olha que interessante esse gráfico que está aqui no canto. Eu vou colocar ele agora na versão maior, para que vocês vejam como a absorção do ultrassom, ele depende da profundidade. É uma absorção, quase uma relação aqui exponencial. Quanto maior for a profundidade, menos eu recebo. Olha que interessante, a porcentagem de energia absorvida vai descendo a 50% toda vez que eu atingo uma distância pré-determinada. Tá? E essa distância aqui tem uma relação direta com a dosimetria ideal que eu aplico no meu paciente. Então aqui, digamos, seja 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Então a cada distância dessa, eu perco meia vida do ultrassom. Então, se eu ando uma distância em torno de 1 centímetro, já perdeu ali 50%. 2 centímetros, 25%. 3 centímetros em torno de... só tem 20%, 25%, não é nem 25%, 8% lá, mais ou menos. E por aí vai. Até chegar a uma distância em que não chega mais nada. Tá? E isso daqui é muito interessante a gente saber, porque há um limite. E esse limite aí, obviamente, vai depender da frequência, mas na hora que ele atinge esse limite, não adianta que o ultrassom não vai ser transmitido. Fica com isso na cabeça aí, porque isso vai lhe ajudar demais a saber como a gente vai escolher a frequência na hora de utilizar o ultrassom no nosso paciente. Porque o que a gente quer, no fundo, é a absorção. Mas o tecido-alvo tem que absorver. E os tecidos que melhor absorvem, a gente sabe que são tecidos densos, porque eles têm a propriedade piezoelétrica, como o osso, a cartilagem, o tendão, a pele. E aí ele vai perdendo essa capacidade de absorção e aumentando a capacidade de transmissão, como o músculo, o nervo, a gordura e o sangue. Então, quanto mais próximo de cá, maior a capacidade de absorção. Quanto mais denso, melhor a sua capacidade de absorção. Quanto menor for a sua densidade, melhor a sua capacidade de transmissão. Certo? Se ficou na dúvida, você para, volta, mas assiste até entender isso daí. Ok, gente? Então, seguindo aqui, olha como é a relação entre a profundidade e a frequência que a gente vai utilizar. A frequência de 1 MHz, ela alcança tecidos mais profundos. E o de 3 MHz alcança tecidos mais superficiais. Espero que isso já esteja bem claro na sua cabeça. Mas olhe que no máximo da profundidade que ele chega, a gente pode ver aqui, marcado por essa marcação roxa aqui, significa que no máximo que ele atinge, só vai ter ali aproximadamente algo em torno de 10% do ultrassom originalmente aplicado. Se a gente sabe disso, quanto maior a sua profundidade, mais ultrassom eu tenho que colocar aqui no início para que chegue algo lá minimamente satisfatório. Então, quanto maior a profundidade, mais ultrassom eu tenho que programar no meu aparelho para que chegue lá embaixo, numa profundidade de 5 ou quem sabe até 6 centímetros, o que precisa para não ser placebo, para gerar o efeito terapêutico que eu quero. Então, fica atento a isso, viu, gente? Isso é muito importante. Tanto no de 1 quanto no de 3. Sabendo disso, a gente agora
precisa entender essa relação entre frequência e a absorção. A gente sabe que o de 1 MHz eu devo direcionar para tecidos mais profundos, de 3 centímetros ali em diante. E o de 3 MHz eu devo priorizar ele em tecidos mais superficiais. E acabar com qualquer falácia de que eu só uso o ultrassom de 3 MHz para questões dermatológicas, para questões estéticas. Isso não existe de hipótese alguma. Tá certo? A gente tem que utilizar o de 1 e o de 3 MHz conforme a profundidade do tecido-alvo. Tá certo? Fica com essa clareza aí na cabeça, porque isso vai te ajudar demais. Porque na próxima aula a gente vai continuar desse ponto e nós vamos entrar em parâmetro por parâmetro. A gente vai utilizar o aparelho e a aula exatamente para que você não tenha mais dúvidas sobre isso. Eu vou até pedir para que na próxima aula você esteja com o aparelho na mão, caso esteja aí próximo de você. Tá certo? Caso não esteja, guarda o assunto, assiste, anota tudo e quando tiver com o aparelho na mão, coloque em prática. Tá certo? Te espero na próxima aula. Grande abraço.